nós nos encontramos na Semana Maior, na Semana Santa do Advento, na semana que nos introduz para celebrarmos o Natal. E o tempo do Advento, ele é frisado com alguns personagens que nos auxiliam para galgar, para subir aos céus. E no primeiro momento do Advento, nós víamos duas figuras de maneira especial. No primeiro momento, nós víamos ali o profeta Isaías, que nos mostrava que um rebento nasceria. Depois nós víamos a figura de João, o Batista. E João Batista, ele nos falava com uma linguagem apocalíptica, um tom meio que escatológico, uma linguagem meio que voltado para olharmos e fazermos um exame de consciência, para depararmos como nós estávamos e estamos caminhando. É aquilo que Daniel também vai apresentar. Uma linguagem mais de escatom, da finalidade, do nosso telos, do nosso fim. E agora nós entramos na segunda parte do Advento, nessa reta final, como eu dizia. Ou seja, a partir de sexta-feira, nós iniciávamos as antífonas maiores, as antífonas do Ó, aonde nós víamos e vislumbrávamos com essas antífonas a entrada do Natal. E nesse segundo momento, nós nos tornamos mais brandos. Se antes nós tínhamos a ascese que João nos impunha para que nós vivêssemos, se ele mostrava aquele rosto severo, aquele rosto com barba, aonde ele comia mel silvestre, se vestia rusticamente com pele de camelo. Agora nós vemos a figura materna da Virgem Maria. Os ares são outros. Maria, portanto, desde sexta-feira, na liturgia de ontem, da manhã, e agora na liturgia dominical, e também esses dias que precederão o Natal, nós teremos essa doce presença da Mãe bondosa. Ela vai nos acompanhar. E é sobre isso que a liturgia vem nos dizendo, sobre a presença da Virgem Maria. Talvez o que nós líamos e ouvíamos no Evangelho, ele já é um Evangelho rotineiro, da onde nós sabemos de trás para frente, de frente para trás, nós sabemos as nuances, quase que nós nem precisamos olhar para ele para compreendê-lo, para vê-lo, por motivos banais, mas que são primordiais. Ou seja, nós, sempre quando temos uma festa mariana, esse evangelho, a liturgia sempre nos apresenta, de uma maneira ou de outra. Também, sempre quando nós rezamos o Santo Rosário, o terço, nós, na segunda dezena, no mistério gozoso, nós contemplamos Maria que visita a sua parenta Isabel. Mas é interessante nós vermos aqui, na liturgia de hoje, as duas alegrias que estava em Maria. Não seria demagogia dizer que nós vemos os dois amores que está presente na Virgem Maria. No primeiro momento, ela recebe a luz. E no segundo momento, ela dá, concede a luz. Mas não tenhamos aquela mentalidade de, hoje em dia, né, que nós sabemos assim, quando a mulher está grávida, depois
de algum período, precisamente 9 meses, ela vai parir, então nós temos um jeitinho para dizer, né? A mulher vai dar à luz. Não é essa luz que Maria vai dar. Sim, ela faz o Criador ser uma criatura naquele momento da história. Mas Maria, após receber a luz, ela concede a luz. A Isabel, não. A mim e a você. E por que ela nos concede a luz? Por uma razão talvez óbvia, mas muitas vezes o óbvio, assim, ele foge dos nossos olhos. Às vezes o óbvio não é tão nítido assim. Maria, ela então fica alegre porque ela recebeu a luz. Porque Maria, naquele momento, ela apreendeu a verdade. E como que nós aprendemos a verdade? Como que nós compreendemos a verdade? Como que nós degustamos a verdade? Todas as vezes que nós somos iluminados. Mas iluminados por quem? Iluminados que jeito? Todas as vezes que nós somos iluminados pela vontade. A nossa razão é iluminada pela vontade. Mas qual é a vontade que está hoje na sua história, na sua vida? Maria, naquele momento, ali em Nazaré, ela não compreendia nada. Ela não entendia bulufa alguma. No entanto, a vontade que ela tinha era ser de Deus. Agradar o seu Deus. E por isso, então, Gabriel, um pouquinho antes do Evangelho, Gabriel, ele vai até Nazaré e fala: olha, você vai ser mãe do Salvador. Aquilo que nós já sabemos. E ela não entende, mas ela diz seu fiat mihi, Dominus Doulos, faça-se em mim, porque sou escrava do Senhor. Ela aprendeu a verdade, porque a sua vontade era estar com o seu Deus. Mas perceba que ela deixou ali Nazaré e foi para as montanhas da Judéia, aonde estava a casa de Zacarias e de Isabel, a atual cidade Ain Carim. E esse espaço de Nazaré até Ain Carim é um percurso de 4 a 5 dias a pé. Ora, o que fez Maria correr tão apressadamente? A sua parenta? O que impeliu Maria? Ela estava com o Espírito Santo. Percebam que há muito tempo atrás, esse muito tempo é 2000 anos, também numa montanha, também uma pessoa leva para uma outra pessoa uma coisa. E essa coisa que é apresentado para essa pessoa diz aquilo que Isabel vai dizer, desfragmentando. Uma pessoa leva para Davi, o rei Davi, leva a arca da aliança, que era a coisa. O que estava nessa coisa, nessa arca da aliança? O cajado de Moisés, as tábuas da lei, o maná do deserto. E na hora que a arca da aliança chega até Davi, Davi fala: como posso merecer tua visita? Quando Maria vai a Isabel, Isabel fala: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me visite?
Então, notem que Jesus, ele vai nascer. Mas ele não nasce assim. Ele tem uma preparação para ser divulgado, para ser colocado no nosso meio. Então, Deus Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, no seu amor infinito, na sua misericórdia que não tem tamanho, na sua sabedoria extrema, ele prepara um povo para ser fiel à sua aliança. É aquilo que nós já sabemos, né? Deus prepara Abrão para deixar deixar os seus e fazer uma trajetória, porque o eu sou prometeu algo a ele. Mas notem, Abrão, que deixou de ser Abrão e passa a ser Abraão, ele caminha bem, vive bem, mas chega um certo momento, ele naufraga na fé. Aonde Deus prometeu uma descendência, mas ele não entendeu muito bem. Ele foi com a serva sua, deita com a serva sua, com Agar. Ali nasce um filho que não era da promessa, era um filho da carne, Ismael. E aí vem então Isaac, Abraão com Sara, e nasce Isaac. Depois Isaac gera Jacó, Jacó gera a sua descendência. Aí vem os reis, vem o rei Davi, que olha, ele começou até o reinado bem, mas depois ele olha uma mulher que se banha ali no rio, ele vê aquilo, a carne fala mais alto, a consciência diz, olha, é a mulher do seu irmão, ou seja, sua cunhada, não pode, né? É incesto. Ele nem dá ouvido para aquilo. Ele deita com ela. E dali nasce um filho. Davi naufraga na fé. Depois vem Salomão. Salomão também começa bem, termina mal. Mas depois, vamos já pular, vamos ser sucinto aqui. Depois vem os exílios. Nós sabemos que temos 3 exílios. Pulemos 2, fiquemos com mais próximo nosso. O exílio da Babilônia. Ali aparece, então, alguns profetas, dentre eles, Oséias, Ezequiel, Jeremias, Daniel. Eles falam, argumentam, dão conselhos, mas o povo nada, não progridem na fé. Vocês conhecem aquele capítulo 5 de Isaías, onde fala que o Senhor plantou a vinha. O título é A Vinha do Senhor. Então, Deus Pai vai lá, planta a vinha, claro, uva, né? Não é melancia. Então, Deus procura a uva, mas não encontra a uva. O que ele encontra são frutos selvagens, frutos azedos, amargos, espinhos. Pois bem, então Deus, ele preparou um povo durante 2000 anos. Vocês sabem o que é 2000 anos? É muito chão, gente. É muito tempo. Então Deus preparou 2000 anos um povo para receber o seu filho. E esse povo não foi digno de recebê-lo. Então não é que, assim, Deus tentou, e aí fracassou, e ele disse, já sei. Acendeu uma luzinha no painel da sua consciência divina. E diz assim, já sei, vou criar Maria. Não,
Maria não nasceu por alternativa, por falta que Deus não fez. Não foi por isso. É que um povo, ele veio, um povo de Deus, mas eles não foram dignos de receber seu filho. Então aquela grande massa ficou uma pequena porção. E dessa pequena porção tiveram alguns santos. Dentre eles, Zacarias, Isabel e companhia limitada. Mas eles não eram tão grandiosos como Deus queria. Então Deus, olhando para aquele momento daquela, vamos dizer assim, daqueles frutos que ali estavam, não eram frutos dignos, então ele fala: olha, eu tenho que fazer um jardim, um belo jardim, para receber meu fruto bendito, Jesus. E esse jardim nasceu de Joaquim e Ana. Foi preparado para essa finalidade. Então, sem medo de errar, sem medo de cometer uma heresia, sem medo de falar assim, asneira, nós podemos dizer com toda a convicção que Maria é a plenitude da salvação. Sim. Padre, mas e Jesus? Sim, Jesus é o nosso Salvador. Mas Maria, ela levou a nós o conhecimento de Jesus. A trajetória. Ou seja, quem fala não é o bobão do Padre André. Quem fala não é o pecador do Padre André. Quem está dizendo isso é um santo. É um santo chamado São Luís Maria Grignion de Montfort. Ele diz: Maria só é o que é, porque ela foi mãe do Salvador. Então, Maria, ela gera o seu filho. Mas nada que está bom que não possa piorar. Então, existe uma tragédia humana. O ser humano, ele quer e precisa estar com Deus. A ânsia do coração do ser humano, ele só inquieta quando encontra uma felicidade. E essa felicidade está em Deus. Pois bem, então Deus, ele envia essa mulher para que essa mulher seja aquele upgrade, aquela ajudinha, né, para nós crescermos na fé. Quantas vezes também nós que aqui estamos, inclusive eu, eu fiz isso semana passada, quantas vezes que nós confessamos e dizemos: não vou cometer pecado mais, agora basta, acabou. E nós cometemos deslizes, como o povo de Israel. Quantas vezes nós dizemos assim: não, agora vai, agora eu vou ser santo, agora eu vou ser santa, eu não quero mais essa vida antiga. E nós fracassamos, como esse povo que nós temos conhecimento. Então Maria, ela vem para nos auxiliar, para crescermos na santidade. Então Maria, ela vai apressadamente, ela corre. Essa semana ela está correndo ao nosso encontro, mas talvez nós corremos o risco de chegar dia 24 e ficarmos tão preocupados com o frango assado, os presentes a ser trocados, que ela e José faz assim, bate na porta. E nós talvez fazemos igual os belenitas, quando José e Maria, eles foram procurar abrigo, os belenitas disseram: não, é estrangeiro, nós não vamos acolhê-los. Talvez nós temos medo de receber Jesus.
Sabe por quê? Porque quando nós recebemos Jesus, algo em nós deve, não é que tem, deve mudar. E toda mudança traz transformação. E toda transformação causa incômodo. O incômodo traz medo. Nós não queremos mudança. Nós queremos ficar na mesma. Então que nesse advento, ou nesse Natal, nesse finalzinho do advento, de fato, Jesus possa vir em como aqueles que abrem o coração, como a Virgem que abriu o coração, abramos os nossos para receber esse Deus menino. Então percebam que ela tinha ânsia, tinha pressa, mas ela tem ânsia e tem pressa para que nós o acolhamos, para que nós a recebemos. Vê a primeira leitura, e aqui de maneira assim sucinta, a primeira leitura dizia: Deus deixará seu povo em abandono, até o tempo que a mãe der uma luz. Então nós estávamos à mercê de nós mesmos, mas a mãe deu a luz. Então Deus olha para o seu povo. E aí nós precisamos dizer, como o autor da segunda leitura já nos dizia: Senhor, eis que venho. Eu venho para fazer a tua vontade. Foi essa a atitude que teve Maria para com o seu Deus. Ontem, à tarde, preparando a homilia para hoje, eu lia um pouquinho das atas do mosteiro de Cister. Mosteiro de Cister, para quem não sabe, é o mosteiro cisterciense, aquele que originou São Bernardo de Claraval, aquele que Bernardo teve presente. Está lá na França, esse mosteiro. Depois, esse mosteiro ele foi propagado para o mundo todo. E nós temos aqui em Claraval um mosteiro cisterciense. Mas, lendo então essas atas da época de Bernardo de Claraval, Bernardo localiza no século XII, em 1170, algo do tipo. Ali tem um dado interessante na ata. Diz assim: havia um soldado. Esse soldado não era cristão, pouco menos católico. Mas esse soldado tinha o desejo de ir para o mosteiro, se tornar monge. E ele foi, deixou as armas, deixou a militância, deixou o seu exército e foi para o mosteiro Cister. E uma vez entrando no mosteiro, o abade, o superior da casa, ele denomina e pede para que o monge eduque esse ex-soldado na vida cristã. Mas esse ex-soldado, ele não assim compreende, não entende, ele não vive uma fé. Ele simplesmente tem para si duas palavras. De tudo que o monge dizia, ele pega para si duas palavras. E esse monge, esse atual monge, ele frequenta para lá e para cá do mosteiro, os lugares do mosteiro, repetindo essas duas palavras. E quais eram as palavras? Era Ave Maria. Só que esse ex-soldado, esse monge, ele morre. Então, ele é enterrado, faz uma lápide para ele. E ali da lápide, algum tempo depois, nasce um lírio. Um lírio belo, um lírio que tinha um perfume que exalava, que contagiou os monges, sensibilizou os monges. E os monges, então, eles foram procurar, ver de onde estava vindo aquele perfume. E eles, então, encontraram esse lírio e encontrou ali esse agradável perfume. Os monges, então, abrem a lápide. E da hora que abre a lápide, vê o cadáver, claro, mas
a raiz do lírio brotava da boca do monge. Ou seja, aqui vem a moral. Deus agraciou, mesmo depois da morte. Deus planificou com méritos, mesmo depois da morte. Porque aquele homem não sabia nada, não entendia nada, mas era fiel à Ave Maria. Que de fato nós possamos, nesse dia 24, nessa preparação, nessa reta final, também procurarmos essa fidelidade, saber que nós temos uma advogada, saber que nós temos uma grande intercessora. Se nós queremos ter Jesus, necessariamente nós precisamos ter Maria. E uma vez tendo Maria, nós poderemos dizer: esse Natal é feliz. Esse Natal, ele é feliz. Esse dia é um dia de feliz Natal. Que a Virgem Maria nos auxilie nesse finalzinho do Advento.